Hoje nós vamos conversar sobre a consciência sistêmica familiar, a consciência familiar, que todos nós estamos inseridos dentro das nossas famílias. Nós temos a nossa consciência individual, que é aquela na qual a gente vai fazendo as nossas escolhas, a gente vai experimentando, a gente vai adquirindo experiências. Mas a consciência familiar, ela engloba tudo aquilo que acontece dentro do nosso clã, dentro da nossa família. Essa consciência familiar, ela é inconsciente, mas ela rege todos os indivíduos daquela família e todos aqueles que pertencem àquele sistema familiar que vem por parte de pai e por parte de mãe, que são os nossos antepassados, e que eles reverberam tudo aquilo que aconteceu no nosso clã, na nossa família atual, na qual a gente faz parte. E muito dessas dificuldades ou dessas questões que a gente consegue se desenvolver muito bem na vida, ela vem dessa consciência familiar, na forma de bloqueios, na forma de dificuldades, na forma de traumas, na forma de medos, de insegurança, de abandono, de carência, de doenças, de sintomas, e tudo isso vem de uma maneira inconsciente. São informações, são memórias que existem nesse campo familiar no qual nós pertencemos, e essa consciência familiar que rege todos os indivíduos daquela família, né, ela é muito maior do que a nossa consciência individual. Muitas vezes nós fazemos um movimento de sair da família, de fazer novas escolhas, mas algo interno das nossas memórias e daquilo que nos liga àquele clã nos puxa de volta, e a gente vai patinando nessa vontade, nesse desejo de querer fazer diferente. Nós até podemos fazer diferente, nós até conseguimos, mas para isso nós temos que honrar esse sistema que a gente pertence e pedir permissão para que a gente possa fazer diferente. Senão a gente patina no que eu já falei em vídeos anteriores em relação à nossa má consciência, na culpa da gente estar indo embora desse sistema familiar, e como se a gente tivesse uma ingratidão muito grande dentro do coração. É tudo a nível inconsciente, tá, gente? É um movimento que puxa a gente para trás porque a gente fica com culpa. A gente, quando tá na inocência, a gente fica muito mais feliz dentro do sistema familiar. E cada sistema familiar, cada clã, ele é regido por leis, muitas vezes dolorosas, leis de exclusão, leis de autoritarismo, leis de imposições, leis do que para uma família é certo, para outro clã é totalmente errado, tá? E essa força, essa consciência familiar, ela é poderosa. A gente tem que fazer um trabalho interno de autoconhecimento, de entrar em contato com as dores ancestrais, para que a gente possa pedir permissão para que a nossa consciência individual, juntamente com a nossa consciência espiritual, que é ampla, que é maior, que agrega, que aceita todos os clãs, que aceita todas as pessoas, que respeita, que ama, que compartilha a vida, é o trabalho da nossa caminhada. A gente começa com a consciência pessoal, que é o nosso ego, a gente vai para a consciência familiar, do sistema familiar, que é essa que eu estou falando nesse vídeo, para que a gente se prepare para a consciência espiritual, que é a consciência do todo, que é a consciência que a gente não fica mais preso ao clã, a gente respeita, a gente honra, mas a gente segue em frente agradecendo e pedindo permissão para eles. E não é fácil, porque muitas vezes quando a gente está no movimento, que a gente está indo embora da família, algo nos dá de, nossa, tô sozinha, tô largando, tô abandonando eles, será que eu tô fazendo certo? Vem a culpa, é incrível. Uma força invisível
de lealdade, de amor a esse clã, a esse sistema, nos puxa para dentro da família. E claro, geralmente a maioria das famílias tem dores, tem traumas, tem brigas, tem exclusões, tem doenças, tem muitas amarguras que estão se repetindo a cada geração. Então a constelação familiar, ela dá oportunidade para a gente olhar, a gente respirar dentro do nosso sistema familiar, para a gente olhar o que a gente está repetindo, o que a gente está fazendo, que a gente está tão encruado, que por mais que a gente quer ir para frente, a gente não consegue. A gente dá um passo para frente e 2 para trás. É como se uma força invisível, poderosa, nos puxasse para trás. E a gente consegue só essa liberação quando a gente começa a tomar consciência, quando a gente começa a compreender, quando a gente consegue, através da terapia da constelação, quando a gente abre o campo, que a gente vê aquela dor inconsciente, aquela trava inconsciente, aquele trauma inconsciente, porque ali se é mostrado. E dentro da constelação a gente faz um movimento de ressignificar, de um novo olhar, para que a gente não continue tendo o mesmo comportamento, o mesmo padrão. E dentro desse processo familiar, sempre com muito respeito, com muito amor, que é também uma das grandes dificuldades que a gente tem, porque a gente julga, a gente condena, a gente aponta o dedo, porque às vezes a gente pode ter tido uma mãe narcisista, uma mãe dura, uma mãe crítica, e a gente esquece que essa mãe um dia foi criança, que essa mãe pode ter tido uma avó também narcisista, uma avó também dura, uma avó também cruel. A gente não sabe o que eles passaram, o que eles viveram, qual foi a situação que gerou essas dores para que a gente de repente tivesse uma mãe tão dura, uma mãe tão severa. E a gente fica sempre só olhando para o aqui e agora. E o aqui e agora geralmente vai criar dor, vai criar, sabe, separação, desagregação. E a gente acaba ficando amarrado num labirinto. E por mais que a gente queira sair da consciência familiar, ela nos puxa para dentro, de volta da família. Porque a consciência familiar, todas as consciências sistêmicas, tudo que faz parte, sabe, de um conjunto, de um sistema, que eu já expliquei para vocês em vídeos anteriores, o planeta, a Terra, é um grande sistema onde tem vários sistemas que se integram, se interagem, que são as espécies, que são as famílias, que são as nações, que são os países, que são as religiões, que são os hábitos, que são os costumes. Tudo isso são sistemas que se interagem entre grupos, né? E aqui a gente está falando desse grupo familiar. Então, quando a gente fica só preso no aqui e agora, no que aconteceu aqui na nossa infância, nas nossas dores, a gente patina para ir para frente, porque a gente está desrespeitando leis poderosas. Leis como, sabe, nossos pais sempre terão precedência sobre nós, porque eles são maiores que nós, eles vieram antes, tá? Eles nos deram a vida do jeito que eles puderam. Mesmo que a gente tenha essa mãe narcisista, mesmo que a gente tenha um pai autoritário, eles não são assim porque eles querem, né? Eles foram criados dentro de um sistema familiar dos nossos avós, do nosso clã, que fez com que eles, sabe, se desenvolvessem essa maneira deles serem. Eles não foram, não receberam amor, não receberam afeto, não receberam incentivo, não receberam força, não receberam apoio, né? Então as crianças dos nossos pais foram crianças sofridas, crianças oprimidas, e com certeza se tornam adultos duros, né? E nós estamos tendo a oportunidade de estar nesse momento entendendo o sistema familiar no qual nós pertencemos, né? A consciência familiar no qual nós pertencemos, para que a gente possa liberar todas essas dores inconscientes que existem dentro de cada sistema familiar e a gente fazer melhor. E para isso a gente tem que pedir permissão para seguir em frente, porque senão o sistema não libera. Se a gente for, sabe, no confronto, se a gente for na dor, na porrada, o sistema não libera, tá? Porque o sistema não exclui ninguém, o sistema traz para dentro, até os excluídos.
E alguém dentro do sistema vive essa exclusão. Por isso que as brigas familiares, entre irmãos, entre tios, entre pais e filhos, elas são tão dolorosas porque a próxima geração vai repetir o mesmo padrão. Às vezes irmãos brigam e nunca mais se falam. E quando existe um movimento de um irmão que quer se reconciliar e esse irmão não aceite e continua excluindo, esse irmão tem família, tem filhos, tem netos e isso vai se repetir na família desse irmão. Dali uns anos, aquilo vai se repetir. E muitas vezes esse irmão pode ter morrido, pode ter desencarnado. E esse irmão, lá na frente, quando ele começar a ver a dor dos netos e dos filhos, ele vai falar, poxa, por que eu briguei com meu irmão ou com a minha irmã? Por que eu excluí? Por que eu vivi dessa maneira? Tá? Porque esse irmão, essa irmã que quis se reconciliar, ou ela pode ter morrido, ou ela pode ter ido embora dessa vida, tá? Ela vai reverberar a exclusão dela depois num neto, ou depois nos próprios filhos deles com o passar dos anos. Por isso que a constelação familiar, ela é linda, tá? Porque ela não exclui ninguém, né? Ela preserva o instinto de sobrevivência do clã, só que repete as dores. Então, a grande maravilha da gente entender a consciência familiar é a gente trabalhar esse pacotão de tantas vidas transgeracionais que a gente está representando nessa família atual, para que a gente libere essas dores, para que a gente esteja mais paz, para que isso não vá para aqueles que nós mais amamos, nossos netos, nossos filhos. Então, entendendo como funciona a consciência familiar, tá? A gente consegue liberar todas essas dores que a gente tem através desse processo das constelações. É muito mais amplo, vou tentar explicar melhor nos próximos vídeos. Eu vou fazendo em pacotes pequenos, porque é muito amplo o conhecimento que o Bert trouxe das consciências, principalmente a consciência familiar, a consciência espiritual, que é a última que a gente alcança no caminho da maturidade, onde a gente agrega todas as famílias, todas as pessoas, todas as religiões, as nações, aonde a gente se respeita como uma grande família universal. Só que para chegar aí, a gente tem que trabalhar o nosso ego, a nossa consciência individual, que faz parte da consciência familiar, a consciência familiar, para que aí, quando essa consciência familiar estiver bem trabalhada, a gente começa a ir para a consciência espiritual, que é a consciência coletiva, fraterna, que é a consciência que vai trazer mais paz, mais solidariedade, mais fraternidade para o mundo. Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Junte-se ao nosso canal, inscreva-se. Eu, Maria Tereza Araújo, estou te aguardando para que possamos juntos contribuir para um mundo mais fraterno e mais cheio de amor.